Dessa vez, nosso querido tema é fotografia, mas a gente não vai só falar de fotografia, a gente vai falar do design usando fotografia e da fotografia usando o design. Hoje nós somos agraciados com um local cedido pela Kert Design e a gente está abrindo a casa meio que para vocês conhecerem o espaço e também terem uma boa ideia do que... Vejo que vendo hoje a apresentação, vocês vão ter uma boa ideia do que a gente pode fazer aqui. Antes de mais nada... Nosso evento também é patrocinado pela gente, mas é pela Rico. A Rico é formada por eu, Ricardo, Henrique, que eu não estou vendo agora aqui no momento, e Lígia Gomide. Como eu disse, a gente está abrindo espaço aqui para tentar organizar para vocês um evento legal. Esse evento é a 10ª edição que ocorre no planeta Terra e é a 9ª edição que a gente consegue realizar aqui em Brasília. Ele acontece ao mesmo tempo agora em 230 cidades no mundo. O ano anterior era 129 cidades. E a gente tem conseguido manter esse ritmo de sempre ter uma apresentação todo semestre, realizar 2 vezes por semestre. Para aqueles... Quem é novo aqui no Behance Portfolio Review? Tem bastante gente nova. Então, vamos começar logo, porque a gente está bastante atrasado. E vamos chamar o Antônio, que vai falar um pouco sobre design, S2, fotografia. Palmas para o Antônio! Obrigado, pessoal. Gente, boa tarde. Olha, antes de mais nada, eu sei o que alguns de vocês estão pensando, entendeu? Ele de novo. Mas, enfim, eu estou aqui intimado pelo Ricardo, que me chamou para contribuir aqui mais uma vez. E essa, para quem nunca me viu nervoso, eu estou nervoso, entendeu? Porque eu estou indo falar, tendo pessoal aqui, profissional da área, entendeu? Falando de um outro assunto, claro que vai incorporar o trabalho deles, o trabalho que eles fazem, né, de fotografia, mas é um pouco... intimador, não sei se essa palavra existe, enfim. Pessoal, é o seguinte, o Ricardo pediu, então, eu que sou da área de design, para falar um pouquinho com vocês a respeito... Eu não fiz a minha apresentação, né? Ok, para quem não me conhece, eu sou o Antônio, artista gráfico aqui de Brasília, eu sou formado em artes visuais, na verdade, e depois que eu me formei, eu fui morar um tempo no exterior, e foi quando eu migrei das artes visuais para o trabalho gráfico, que é o que eu faço... hoje, né? Eu voltei para o Brasil em 2013 e foi... desconcertante. Eu voltei para o Brasil em 2013, que foi quando eu comecei a trabalhar profissionalmente mesmo nisso que eu faço hoje, que é design gráfico, ilustração, tipografia e desenvolvimento de marca. Enfim... Mas o meu trabalho pode ser visto no meu site e no Behance também. Então, gente, eu estou aqui a convite do Ricardo, que me pediu para fazer uma introdução pseudodidática a respeito do uso da fotografia no design. Então, nessa relação afetiva, longínqua e duradoura da fotografia no design. A fotografia, gente, como uso comercial mesmo, em peças de design gráfico, né, principalmente design comercial, é bem recente, considerando que a fotografia tem mais de 200 anos, enfim. Mas até um tempo atrás era muito caro fazer fotografia e reproduzir fotografia comercialmente. Então, até
até meados dos anos 70 ainda se utilizava muito ilustração, muita tipografia, simplesmente tipografia, ou muito desenho mesmo, desenho no conceito mais básico da palavra, para a produção de trabalho gráfico mesmo. Porque, como eu falei, a fotografia era muito cara e para fazer a reprodução de qualidade não compensava. Então, somente quando, não só os processos de produção, como também de criação começaram a ser mais baratos, então passou a ser mais viável trabalhar com fotografia. Até então, a fotografia propriamente dita ela é utilizada basicamente em duas situações, ou fazer um registro histórico, ou volta uma, não falei tudo. Ou fazer registro histórico, né, que era fotografia de família, fotografia jornalística, enfim, ou a fotografia de arte, que era a fotografia demorou muito para ser reconhecida como uma expressão artística, mas como elemento de design ela é bem recente. E a fotografia, no início, era uma fotografia que ela tinha uma história, que ela tinha uma expressão, que ela por si só, ela já conta tudo, ela não precisa de qualquer elemento adicional que complemente a história. E é claro, isso, independente dos avanços tecnológicos, independente do tempo e dos temas, ainda vem sido feito. Até hoje, essa fotografia, que ela tem uma carga artística mais que comercial, ela ainda é feita, ela ainda é reproduzida, é claro. E a fotografia, quando ela começou a ser prateada, ela começou a ser usada principalmente em trabalhos editoriais, em que ela servia para ilustrar, de alguma forma, o conteúdo de matérias ou de entrevistas, enfim. Ela foi muito explorada, como é até hoje, e é um dos grandes precursores da fotografia comercial que a gente conhece hoje, por instrumentos de moda, que, lembrando que até meados dos anos 50 ainda se utilizava muito ilustração, porque, de novo, a fotografia era muito cara e não compensava simplesmente utilizar a fotografia em trabalhos gráficos mesmo. E, claro, quem fez muito uso, e ainda faz até hoje, e dos precursores do uso da fotografia como um instrumento gráfico, né, de representação gráfica como complemento, foi os instrumentos de jornalismo, as mídias de jornalismo, que realmente tinha aquela capacidade de fazer um registro, de congelar o momento e complementar a história por meio da fotografia. Hoje, não só essas mídias, como também algumas outras fazem muito uso de material fotográfico para complementar e muitas vezes até para ser o prato principal, né, do trabalho gráfico que eles fazem. Quem faz muito isso é o cinema, que mais ou menos a partir de meados dos anos 80, começou a fazer mais uso da fotografia de ilustração. Para alguém quiser fazer uma pesquisa, vai ver que até os anos 70 ainda se utilizava muito também de ilustração, pelos mesmos motivos que eu já falei, né? A fotografia demorou para secar. Bem no começo, a fotografia era isso, era uma coisa bem simples, né? Não tinha muito complemento, era um registro seco de um personagem principal ou de um grupo principal, e só a partir do final dos anos 80, coisa e tal, que começaram a colocar alguns outros elementos que complementassem o recurso. E aí, com o advento de Photoshop ou de recursos gráficos adicionais, eles começaram a resgatar aquilo que antes era feito com as ilustrações, utilizando a fotografia para reproduzir aquilo que antes era feito com ilustração, que era usar de recursos que aumentavam a dramaticidade daquele momento que estava sendo retratado na imagem de divulgação, seja simplesmente para pegar um único elemento que resumisse de uma forma sintética, né, todo o conteúdo do filme, ou até mesmo uma cena
cotidiana, vulgar, tirada assim, parece que um outtake, mas que dá, sim, passa a ideia daquilo que resume bem a ideia por trás da temática do filme, daquilo que vai ser visto. E é claro, com a fotografia começou-se também um processo bacana, que foi a de reprodução em série, de criação de trabalhos de divulgação em série, por conta do barateamento e por conta da facilidade que era de simplesmente reproduzir mais trabalho tendo um efeito muito positivo e a baixo custo. Hoje a fotografia é mais barata do que a ilustração. Outra mídia que faz muito uso da fotografia como complemento gráfico é a música, gente. E algumas fotos, elas são tão boas, elas são tão marcantes, que elas não parecem que foram feitas, que elas parecem trabalhos de arte mesmo, assim. E que de tão boas, elas são tão icônicas que foram reproduzidas, assim, imitadas e, enfim, viraram ícones. Eu gostaria de destacar dois artistas, dois fotógrafos. Um é o Herb Ritts, que trabalhou muito assim com artistas pop nos anos 80 e 90, que ele tem um trabalho assim de colaboração com a música muito bom. E o meu favorito, gente, que é o Storm Thorgerson, que ele é um mago assim de fotografia, de arte, que ele é responsável por praticamente todas as capas do Pink Floyd, e muito antes de Photoshop, o trabalho dele começa no final dos anos 60, muito antes do Photoshop ele já conseguia assim, uns efeitos assim, fantásticos, surreais, com pura fotografia, nada de instrumentos, enfim, digitais, nada de interferência, e até hoje, ele trabalha até hoje. Eu simplesmente sou fã. E é claro, a fotografia começou a ganhar um peso muito bom, principalmente com o advento de mídias como Photoshop, enfim, na publicidade. Que a fotografia, ela começou a incorporar conceito da marca. Até quando a fotografia para publicidade começou a ser feita, qualquer um pode ver os trabalhos que foram feitos assim, nos anos 50, 70, 60 e até mesmo em meados dos anos 80, era tudo, a fotografia era feita para mostrar o produto, ou para mostrar alguém utilizando o produto. E a partir de um tempo, ela começou a incorporar elementos assim, conceituais mesmo. A fotografia que é feita para campanhas de publicidade, ela é tão bem trabalhada, ela é um instrumento de arte, porque ela não vende mais o produto, ela está ali para falar do conceito por trás daquela marca, por trás daquilo que está sendo mostrado. Então, gente, qual seria, então, com trabalhos tão bons, trabalhos comerciais, trabalhos não artísticos tão bons, o que seria a diferença básica entre a fotografia de arte, a fotografia, me desculpem aqui os fotógrafos, eu não sei se o conceito é correto, a fotografia no sentido tradicional da palavra, que é aquela fotografia de arte, para um registro ali de um momento que ela é completa em si, para a fotografia tida como comercial, que eu chamo aqui de comercial, que essa aqui é feita para um propósito comercial, um propósito gráfico comercial. Se hoje elas praticamente se igualam em termos assim de estética, de conceito e tudo. Então, basicamente, gente, a diferença é que a fotografia, que aqui eu chamo de tradicional, ela ainda é aquela fotografia que é completa em si. Ela é feita para ser aquilo ali, para registrar aquele momento, para falar daquele momento, para ser aquela situação. E a fotografia comercial, que aqui eu chamo de comercial, toda fotografia de alguma forma é comercial, toda fotografia de alguma forma é artística, mas enfim, a fotografia comercial, ela já nasce para ser, não um todo, mas para ser uma parte de algo. Ou seja, ela nasce para ser parte de um conjunto gráfico. E o que vai fazer com que o que vai determinar a relevância ou não do material fotográfico dentro de um conjunto gráfico são, entre muitos aspectos, três que eu destaco aqui, entendeu? A hierarquia, que é o quê? Dentre os elementos que compõem aquela peça gráfica, qual o valor que tem a fotografia como elemento em relação aos outros elementos que compõem lá, a interação, ou seja, como os componentes se interagem uns com os outros e fazendo em si, como eles se complementam ali com uma peça única, porque
quem vai ver, a fotografia ela é estática, né? E como peça, ela continua sendo estática. Então, assim, você tem de fazer uma dinâmica, uma dança, e quem está vendo tem de ver aquilo ali, né? Então, como que vai haver essa interação? E o último que eu gostaria de destacar é o nível de intervenção, porque a fotografia, como instrumento, né? Como parte de uma peça, ela, de novo, ela perde um pouco a necessidade de ela ser, como a fotografia do Sebastião Salgado foi mostrada aqui, dela ser um todo. Então, muitas vezes ela é desconstruída, ela é desfigurada, ela é destruída para ser recolocada numa outra peça, ela vira um componente, ela deixa de ser fotografia em si para ser um componente de uma peça gráfica. Para exemplificar um pouquinho melhor isso aqui, gente, só com uns trabalhos aqui que eu acho assim fantástico. Isso aqui é de uma campanha de uma marca de produtos esportivos, que eu acho essa é uma série de fotos, ela é bem mais extensa do que essa aqui, se não me engano são 8 ou 10 peças, que são fotos incríveis, fantásticas. Não sei se tirando esse spot aqui ficaria mais fácil do pessoal ver a imagem, mas enfim. Que por mim elas já são perfeitas, elas não precisam de qualquer complemento, elas estariam bem em qualquer galeria de arte, mas elas foram feitas com um propósito comercial, então elas têm de ser ajustadas para a campanha. Então o que foi feito? Foi feito um cropping, né? Porque ela está ali a mensagem dela não é o retrato em si, a fotografia ela é apenas parte da mensagem. E aí, considerando a questão da hierarquia, a gente vê que a fotografia continuou tendo um destaque muito grande nessa campanha em particular, e os outros elementos, no caso aqui a tipografia, o uso da marca e tudo, ficou como complemento. Tudo bem balanceado, tudo bem interagido, mas ainda com a fotografia sendo o elemento principal, complementada pelos outros elementos. Um pouquinho de microfone. Um caso oposto, né, inverso, é esse aqui, que são pôsteres que são basicamente tipográficos, que tem sim uma brincadeira interessante com a tipografia, com as cores, enfim, com os contrastes, mas que no momento em que se coloca o elemento fotográfico, ele ganha uma outra dimensão, ele complementa muito bem a história, mesmo que a fotografia, nesse caso aqui, ela tenha sido desconstruída. Eu gosto muito, gente, de campanhas, né, de material gráfico, de campanhas, que tem alguma coisa a ver com movimento, seja dança, como é o caso aqui, ou esporte, enfim. Porque, geralmente, os trabalhos que são feitos para esse tipo de campanha, eles exploram muito o registro, né, de contar um conjunto de ações naquele momento congelado. E aqui, como a gente vê a fotografia, ela é tão boa, ela é tão precisa, ela é tão completa, que todos os elementos eles ficam ali meio apagadinhos, né? Não há muita necessidade, assim, o que chama mesmo a atenção a fotografia. Esse aqui é um caso de equilíbrio bom na hierarquia aqui. A fotografia ela veio para complementar o trabalho gráfico, que também parece vir, muito obrigado, complementar muito bem a fotografia. Eu, honestamente, eu faria diferente. Eu faria um jogo de ângulo. Ninguém lê assim, né, gente? Eu faria um jogo de ângulo, assim, para melhorar. Mas, de todo modo, eu acho que todo mundo entendeu, assim, o quanto que aqui está bem equilibrado a questão da fotografia propriamente dita e do trabalho gráfico, que é o resultado final. E também eu gosto muito quando a fotografia ela serve de guia, de grade para todos os outros elementos. Então, é quando ela é a base para todos os outros componentes daquela peça gráfica.
Tem também, gente, uma coisa que é interessante falar, já que a gente está falando de fotografia comercial e fotografia de arte, tem algumas, de vez em quando acontecem uns acidentes felizes, né? Esse aqui é um trabalho de um estudante, ele é da Inglaterra, não lembro, o nome dele é Dan, esqueci o sobrenome, enfim. E é um trabalho de estudante, um experimento que ele fez, e não é o primeiro a fazer isso, muita gente já havia feito com alguns resultados mais felizes, outros nem tanto, mas ele foi o primeiro que conseguiu dar uma carga gráfica muito feliz a essa técnica, que é a disposição dupla. E aí esse trabalho dele foi tão bem feito, ele conseguiu finalmente ter uma solução tão bacana, fazendo de novo um trabalho artístico, que ganhou que isso foi reproduzido comercialmente, assim, infinitamente, né, a técnica dele. Enfim, tinha mais slides. Então, gente, como é que é eu, como design gráfico, como é que é o meu trabalho com fotografia? Eu trabalho com duas vertentes. Uma primeira é dentro de um conceito, de um trabalho que eu vou fazer uma peça gráfica. Eu tenho que escolher, claro, fotografias que se encaixem bem naquele conceito, e começa o trabalho de desconstrução do material básico para fazer uma peça nova. Às vezes ela é muito sutil, às vezes ela é bem exagerada. Mas tudo dentro daquilo que a matéria base fornece. Então, se a fotografia original é boa, ela dá liberdade para a gente fazer uma peça boa a partir dali. E outra vertente do meu uso, né, como artista gráfico, não sou fotógrafo, com a fotografia, é que muito do meu trabalho, eu trabalho muito com trabalho manual. Então, o que eu acabo vendendo é o registro fotográfico daquilo que eu faço. Aqui tem um exemplo de um trabalho que foi feito, que todo o trabalho manual mesmo ali não é o que é vendido. O que é vendido é o registro final ali, enfim. Então, partindo um pouquinho do processo para vocês, esse é um trabalho recente, entregue inclusive na semana passada, que eu trouxe para cá por uma curiosidade, ele é de um fotógrafo, um fotógrafo canadense que pediu para eu fazer um trabalho de marca dele, e isso aqui faz parte da campanha de divulgação da marca dele. Então, ele me deu o material original dele, ele é um fotógrafo que faz registros de material botânico, e aí como é que eu pego? Eu pego o material, já começa a desconstrução. Claro que ele me deu liberdade para fazer isso. Aqui é onde o fotógrafo, né, o pai da criança, começa a ficar nervoso da gente começar a fazer interferência, e a gente começa a eliminar, literalmente a desconstruir a fotografia até que ela perca a cor, perca praticamente todas as referências, começa a adicionar os outros elementos, e aí eu gosto sempre de fazer uma brincadeira que é de interagir com os elementos, e aí entrego dessa forma, ou seja, a fotografia ela está lá, mas sem estar. Então, gente, basicamente é isso. A fotografia ela é sim um instrumento para a gente que trabalha com trabalho gráfico, é essencial, ela é fundamental, e ela dá muita liberdade. Eu tomei o cuidado aqui de não usar peças assim muito exageradas, muito photoshopadas, assim, muito em que parece que a fotografia ela não faz parte ali, que não é um fotográfico, que é tudo 3D, né? Não, a fotografia, por mais básica que ela seja, ela tem como ser complementada, ela tem como ser utilizada como peça gráfica. Muitas vezes ela tem que ser desconstruída para isso, mas ela dá ela como instrumento, ela funciona muito como complemento àquilo que a gente faz graficamente. Tá certo, gente? Obrigado pela atenção de vocês.